Esse é um vídeo com as 5 sugestões, as minhas 5 sugestões de leitura para o seu menino ou para a sua menina de 10 anos, para além do Harry Potter. Nos últimos dias eu tive um excelente feedback, do Portões de Fogo principalmente, pais muito empolgados com a leitura que vieram me fazer aquele clássico questionamento. Posso presentear o meu menino de 10 anos com esse livro? Você acha que ele vai entender? Então bora lá. Quem você acha que tem uma capacidade de concentração melhor? Uma criança ou um adolescente? Quantos amigos você tem? Quantas pessoas vocês aí conhecem que eram muito boas em uma determinada atividade, ou liam muito, ou tiravam notas boas no colégio, ou tocavam um instrumento com muita maestria até a adolescência? Eu tocava piano muito bem, depois larguei. Eu era muito bom no colégio, lia muito. Depois parei. Pois é, já escutou essa história? Eu já, algumas vezes. O adolescente é naturalmente mais disperso, seja por razões emocionais ou por razões hormonais. Ele perde o foco com mais facilidade. E essa seria a minha principal preocupação ao recomendar livros para adolescentes e pré-adolescentes. Tá dando para acompanhar? Vamos lá. Dito isso, eu não me preocuparia exatamente com conteúdos sensíveis. Se você acha que o Portões de Fogo tem violência demais, tudo bem. Pode deixar para mais tarde. Mesmo assim, esse não seria o principal problema. Para mim, o mais importante é a capacidade do adolescente de depreender o conteúdo e se deixar envolver pela história. É uma equação que exige um pouco de jogo de cintura, porque até onde você vai abrir mão de leituras complicadas para oferecer leituras bobinhas? Pode correr o risco de errar? Talvez. Dar um livro muito complexo é normal. Erros e acertos são normais nessa fase. Mas a gente está aqui para ajudar. Tudo que eu tenho para dizer é que, se você está preocupado em oferecer uma boa leitura ao seu filho, você já está no caminho certo, já começou acertando. O que vem a partir daí são só ganhos. A palavra de um especialista pode ajudar. Por exemplo, um dos livros dessa coletânea que eu vou fazer aqui agora é indicado pela própria editora para leitores e leitoras de 8 a 11 anos. Uma equipe de especialistas estipulou esse número, mas lembrem-se, pais e mães, a palavra final é de vocês. Vocês que devem definir e tentar orientar os filhos na direção da melhor leitura, do melhor conteúdo, os melhores livros para que eles leiam e escrevam bem. Vou então para o meu rápido top 5. Foram 5 sugestões que eu tirei da cartola quando me perguntaram, a pergunta que vem depois daquela. Você acha que eu posso presentear meu filho de 10 anos com esse livro? Se não, quais são as sugestões para um menino de 10 anos? E esse vídeo é um agradecimento e uma resposta a esses seguidores que vieram me interpelar. Lembrando que são minhas sugestões pessoais, meus palpites, foram livros que eu li aos 10 anos de idade, à exceção de um deles que eu vou comentar, e que me envolveram bastante, me proporcionaram uma leitura excelente à época. Lembrando que eu não fui nenhum prodígio, então se eu conseguir, os filhos de vocês com certeza vão conseguir também. Meu número 5 é As Batalhas do Castelo, que eu li com essa capinha aqui e hoje foi remasterizado para essa aqui, um pouco mais bonitinho, de Domingos Pellegrini. Mais ou menos na mesma pegada do 300, sem os espartanos anabolizados nadando em rios de sangue. Uma história simples, mas também com uma mensagem forte. Tem um conteúdo político, mas na minha opinião, esse conteúdo é secundário à qualidade da história. Uma boa história de aventura, muito envolvente. Recomendo. Número 4, a gente sai agora dos campos de batalha para as histórias de mistério, com Sherlock Holmes, o detetive mais famoso que a literatura já produziu, criado por Arthur Conan Doyle, e a minha história preferida, lida aos 10 anos, é O Cão dos Baskerville. Já virou história em quadrinhos, já virou filme e talvez seja uma das mais conhecidas. Uma história realmente envolvente. E entra aqui um bônus que meu irmão tinha sugerido, outro que nós lemos aos 10 anos, ele até um pouco antes de mim, Assassinato no Expresso Oriente, da Agatha Christie, estrelado pelo detetive Hercule Poirot, ou Hercule Poirot, essa pronúncia que sempre rende boas piadas. Também uma história de mistério, bem redigida em português e altamente recomendada. Entre os dois, Agatha Christie e Conan Doyle, Hercule Poirot e Sherlock Holmes, fico com Holmes por ter me marcado mais. Para não dizer que eu só indico velharia, vem aqui Tronos e Ossos, do Lou Anderson, um ator norte-americano que tem uma certa influência de mitologia escandinava, uma história simplesinha, mais ou menos na pegada do Harry Potter, em que um menino de 10 anos tem que superar desafios e crescer. É uma boa aventura. E por que é tão atraente para um menino de 10 anos? Porque todo menino ou menina de 10 anos está superando desafios e aprendendo a crescer. A identificação é
imediata, e esse eu não li aos 10 anos, eu li recentemente para presentear o meu sobrinho de 10 anos. Como ele é uma mini versão de mim, né, praticamente um mini palpiteirinho, podem tomar a opinião dele como se fosse a minha. Revisão um pouquinho capenga, merece alguns puxões de orelha, mas não chega a prejudicar a leitura. Passamos ao número 2, um classicão da ficção científica, Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Um livrão, e não tenha medo, pode indicar o texto integral. Há várias versões dele na internet e também no livro em papel, e a versão que eu li aos 10 anos foi do texto integral. Nenhum bicho de 7 cabeças. O protagonista é um jovem que tenta interagir com seu tio, um tio turrão e cabeça dura, um verdadeiro gênio, que é o responsável pela viagem ao centro da Terra, pela ida ao centro da Terra. Então essa relação paternal entre eles é bem explorada, gera um pouco de identificação também, rendendo uma boa leitura, uma boa aventura. Caso o papai ou a mamãe esteja a fim de procurar mesmo, eu recomendo essa versão aqui, que tem as ilustrações mais bonitas. Um pouquinho velha, mas resistiu ao teste do tempo, assim como a própria aventura. Passo então para minha primeira opção, um dos melhores livros que eu li aos meus 10 anos de idade, que é Robin Hood, recontado por Monteiro Lobato. Tá aqui também uma história de luta contra a tirania, com uma certa mensagem política, mas muitíssimo bem narrada, muitíssimo bem escrita. Monteiro Lobato é um orgulho da literatura nacional, não só da literatura infantil, e essa aqui, para mim, foi uma das melhores obras que ele já redigiu. E lembra que eu falei que eu também tive os meus problemas com dispersão e concentração? Pois é. Mesmo que eu tenha sido um moleque um pouco ativo demais, esse livro eu não larguei. Foi um dos que eu li de forma quase compulsiva e fiquei extremamente entretido. Altamente recomendado. Finalizo então aqui as minhas 5 sugestões, só com uma observação. Caso passe pela cabeça dos pais ler todos esses volumes para acompanhar com o seu menino, com a sua menina em casa, pode ser um pouquinho demais, não precisa ser tão Rodrigo Hilbert assim, o pai que faz tudo para acompanhar os filhos. Uau, profundo isso. Bonito. Seria quase tão exagerado quanto aprender um novo idioma simplesmente para poder conversar com seu filho que está aprendendo. Seria uma boa experiência, mas, pelo que me contaram, a paternidade exige um bom gerenciamento de tempo. E essas tarefas hercúleas podem prejudicar isso. Talvez você não precise de tanto. Tudo que o seu filho precisa é de estímulo e acolhimento. Converse com ele, pergunte a ele sobre a história, peça para que ele narre pedaços da história para você. Isso já vai ser extremamente efetivo no desenvolvimento das habilidades dele. E, muito importante, não se culpe se ele se entediar ou perder o interesse. É normal. Tudo que você precisa fazer é mostrar o caminho. O resto vai ser com ele. Caso ele desista de um livro, mas já esteja devidamente incentivado, não tenha dúvida, ele vai acabar encontrando a leitura que o estimula e o ajuda a crescer. E se você me perguntar, com um pai ou uma mãe tão dedicados quanto você, que chegou até o fim desse vídeo buscando formas de educar e entreter melhor o seu filho, eu acho que ele está muito bem. E é um moleque de sorte ou uma menina de sorte por contar com uma pessoa tão dedicada quanto você, que está gastando aqui o seu tempo para encontrar boas opções para ele. Tudo isso lembrando que eu sou só um mero... Você já sabe o nome do canal. Agradeço pela atenção, boas leituras e até o próximo palpite.